Fala, adoradores de monstros de borracha. Pois é, mano, saiu o trailer do novo filme do Godzilla. O Godzilla Minus One, ou Godzilla Menos Um se preferir. Eu tô hypado. Agora sim um Godzilla que conta desde 2016. E aliás, fiz review aqui do Shin Godzilla no canal, hein? Mas lá vem o Dan falar mal do Monsterverse de novo. E vocês tinham alguma dúvida que isso ocorreria? Mas antes de começar, quero mostrar esse print aqui, que é basicamente um retrato de um discursinho sem sentido, que literalmente tiraram do guloso e agora ficam replicando a exaustão. Já fiquei hypado quando a mulher fala Arewa Godira, foda demais. Mas meu hype acabou quando vi muitos humanos em destaque. Vão cometer o mesmo erro do filme americano, mostrando subdramas humanos. Quero ver o Godzilla destruindo geral. Não quero ver humanos. O negócio é fazer o chamado versus Godzilla e foda-se. Pior que esse tipo de diarreia verbal se tornou extremamente comum de se ver por aí. Não quero foco em humanos, quero é ver o Godzilla destruindo geral. Maluco que fala isso nunca assistiu um filme de verdade do Godzilla. Nem o primeiro de 1954 e nenhum outro produzido pela Toho. Óbvio que não assisti todos os filmes do Godzilla, mas assisti um número considerável. E não lembro de ter visto nenhum que se resumia meramente a um lagarto destruindo cidades. Godzilla tem sim o fator monstro saindo no braço e destruindo a porra toda. Mas nunca foi isso que definiu os filmes. A grande maioria foca em ficção científica, enredo carregado de questões políticas e militares, e sempre teve drama e questões humanas envolvidas. O cara aí, além de nunca ter assistido um filme do Godzilla, acho que também nunca assistiu Ringo, o qual ele se refere aí como o chamado. E se assistiu, assistiu com a bunda. Aposto que depois que sair essa versão americanizada de Gundam aí, vai ter um monte desses bundas aí falando Gundam é pra ver robô se batendo, e não dramas humanos. Sendo que literalmente Gundam gira em torno de conflitos políticos e crimes de guerra. A contribuição trazida por essa bosta de Monsterverse foi trazer esse tipo de público alienado que chegaram agora e querem sentar na janelinha. Chegaram agora e querem reescrever a história e ditar o que Godzilla representa. Tudo o que fez foi trazer esse bando de moleque chechelento que desaprendeu a assistir cinema, que acham que absolutamente tudo tem que ter a porra de um universo expandido pretensioso, que assistem filmes só pra ver computação gráfica pipocando na tela. E mais do que isso, acham que CGI é a única forma existente de se produzir efeitos especiais. Por isso afirmo sem nenhum peso na consciência que o Monsterverse foi a pior coisa que aconteceu a Godzilla. E não adianta vir aquele maluquinho encher o meu saco, ficar por aí nos grupos e fazendo videozinho me chamando de hater de americano e fanboy da Toho, pra depois vir aqui comentar todo pianinho com um tom bem mais ameno, né? Não basta ser legendete, tem que ser frouxo também. Pra começar, ter bronca de estadunidense é obrigação de qualquer cidadão com o mínimo de bom senso. E segundo, que coisa curiosa eu gostar de Godzilla e valorizar a Toho, né? Literalmente o estúdio que construiu todo o legado de Godzilla desde 1954. Meu irmão, não tem obrigação nenhuma de pagar pau pra essas versões feitas pra agradar americanos que tem um Big Mac no lugar do cérebro. Se está incomodado com as opiniões que manifesto aqui, foda-se. Basta aí assistir qualquer outro canalzinho geek legendete por aí que replica opiniões pré-estabelecidas e falam Titã em vez de Kaiju e pronunciam Godzilla com esse sotaque americanizado. Mas vamos começar a falar do trailer, né? Antes de sair os trailers, já haviam rumores de que esse novo Godzilla seria ambientado na Segunda Guerra, o que de imediato me fez associar com Godzilla vs King Ghidorah, de 1991, já que nesse filme mostra que durante a Segunda Guerra, soldados japoneses encontraram em uma ilha deserta o dinossauro que viria a se tornar o deus dos monstros. Mas em Minus One é de fato o Godzilla atacando o Japão pouco tempo depois do fim da guerra. Godzilla sempre foi retratado como um monstro praticamente indestrutível,
que nem mesmo todo o poderio bélico mais avançado é capaz de detê-lo. No primeiro filme de 54, tudo ocorre em um contexto do período de Guerra Fria, onde o terror da bomba atômica era algo consideravelmente recente para os japoneses. E para detê-lo foi preciso de uma nova tecnologia experimental, cujo criador fez questão de que tal tecnologia jamais volte a ser usada, pois sabia que acabaria em merda, né? Nos filmes seguintes, durante décadas, Godzilla enfrentou o mais avançado poderio bélico, inclusive tecnologia alienígena, além de diversos outros monstros. Já em Shin Godzilla, o foco foi mostrar o Japão todo burocrático, tendo de lidar com um monstro esmirilhando o país, enquanto políticos ficam marcando reuniões para decidir o que fazer, e dependendo da autorização dos americanos para qualquer tipo de ação militar e assim por diante. Agora Godzilla Minus One tem a proposta de mostrar o Japão do pós-guerra depois de todas as baixas, economia quebrada, e após ter levado 2 bombas atômicas, agora tem que lidar com essa arma biológica sem precedentes que nada mais é que a pura personificação do medo do povo japonês da bomba de hidrogênio. No mínimo achei bem intrigante e fico curioso em ver como vão lidar com a situação. Lembrando que muitas obras japonesas retratam esse período do pós-guerra como uma época de decadência e desesperança. E sobre isso tem uma declaração bem interessante do diretor Takashi Yamazaki, que traduzido fica mais ou menos assim: a razão para fazer isso foi Showa. Eu queria usar Godzilla porque o filme se passa no período Showa. Houve uma época que eu queria fazer meu próprio filme do Godzilla, e sempre senti que Godzilla e Showa não poderiam ser separados. Essa época é um dos fatores mais importantes de seus filmes. A atmosfera daquela época que ainda trazia cicatrizes da Segunda Guerra, e pensei que não conseguiria capturar esse tipo de sentimento em um cenário moderno. Embora possa ser interessante situar Godzilla nos dias atuais, algo se perde porque esta era é muito diferente da era Showa. Godzilla é uma estrela tão grande que foi importante preparar o palco adequado para ele se apresentar. Sempre quis usar o contexto histórico Showa e agora tive a chance de fazer um filme ambientado em que mais queria ver Godzilla. Esse foi um grande motivo pelo qual usei Godzilla em Always 2. Esse Always que ele cita no fim é o filme Always, Sunset on 3rd Street 2, filme no qual aparece o Gojira em uma cena. E a era Showa a qual ele tanto se refere é o período histórico do Japão correspondente ao reinado do imperador Hirohito, que durou de 1926 até 1989. E eu realmente gostei de sua declaração. Além de se mostrar ser um fã que tem enorme respeito pelo legado de Godzilla, ele afirma que o mesmo está intrinsecamente ligado ao período Showa. Afinal, Gojira é fruto das cicatrizes da guerra, a personificação do terror causado pela bomba atômica, uma crítica aos testes nucleares nos mares do Pacífico, que também são um retrato da Guerra Fria. E isso, pelo visto, precisa ser esfregado na cara dessa gente que acha que Godzilla se resume a rinha de monstros, e que reclamam de política e dramas humanos em filme. E aliás, no teaser mostra esse documento relatando a presença de um organismo aquático no arquipélago japonês, e está assinado pelo general Douglas MacArthur, um general real que foi responsável pela ocupação estadunidense no Japão pós-guerra. E diria mais, Godzilla, além de ser um fruto da era Showa no sentido de estar ligado diretamente às questões políticas do período, como também é fruto do período no sentido de valor de produção. Esse período correspondente à era Showa foi um dos mais criativos da história da humanidade. Não tem comparação à riqueza da ficção científica apresentada durante os anos 40 ou 60, seja na literatura, cinema ou séries, os filmes épicos dos anos 50 e 60, a ação ou representação de futuros distópicos dos anos 80 e assim por diante. Godzilla é um dos desbravadores dos efeitos especiais, retrato da época em que os efeitos especiais eram feitos por verdadeiros artesãos. Eu sou totalmente a favor de resgatar tais conceitos. E se liguem nessa homenagem que já dá pra pegar no trailer ao filme de 1954. Nesse filme o Gojira vai ter em torno de 50 a 60 metros. Então nos grupos por aí tá cheio de afrescalhado reclamando de que ele é pequeno.
E claro, o parâmetro é sempre o Monsterverse, né? Mas aí se as minas zoam o tamanho do pintinho deles, aí esse papo de tamanho não importa, o importante é saber usar. É, cara, tamanho não importa, o importante é a destruição causada. Esses moleques aí ficam com essas medições de piroca como se o tamanho do monstro implicasse na qualidade do filme, mas sequer tem a capacidade intelectual de fazer uma contextualização mínima. O primeiro Godzilla tinha 50 metros de altura, afinal foi feito em meados da década de 50, onde as construções ainda não eram tão altas, e com o passar do tempo foram ajustando seu tamanho. E em Minus One, o filme se passa logo após a Segunda Guerra, no final dos anos 40. Logo, faz total sentido o tamanho de 50 a 60 metros. Como já citei, o filme é dirigido por Takashi Yamazaki, que dirigiu o live action de Yamato, dirigiu longas animados de Doraemon e Lupin Sansei. Pô, só anime brabo, hein? E também trabalhou no jogo Onimusha 3. E aliás, fiz review do primeiro jogo da franquia. E no elenco temos a Minami Hamabe, que foi a Ruriko Midorikawa em Shin Kamen Rider. E na review desse filme eu já havia falado que ela está em tudo que é filme, dorama e live action. E como curiosidade, a Hamabe iniciou a carreira na Toho e decidiu fazer o teste para Shin Kamen Rider porque ficou impressionada com o Shin Godzilla. E aqui está ela atuando em um filme do Deus dos Monstros. E no elenco principal ainda temos o Ryonosuke Kamiki, que havia sido ator mirim em Kamen Rider Agito. E também fez par romântico com a própria Minami Hamabe no dorama Raman, da NHK. E no elenco de apoio temos Yuki Yamada, conhecido por ter feito o Gokai Blue de Gokaiger, Munetaka Oki, que fez o Sanosuke no live action de Rurouni Kenshin, Hidetaka Yoshioka, que fez The Hidden Blade, e Sakura Ando, que fez Shoplifters. Sei lá como pronuncia isso. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, por enquanto é isso que tenho para falar sobre Godzilla Minus One. E fiquei hypado e com boas expectativas. E vou torcer para que volte a produzir mais filmes de kaiju eiga e ficção científica. Quem sabe um dia os kaijus que estão lá abandonados na Ilha dos Monstros da Toho acabem tendo um triunfal retorno. Ou até mesmo kaijus de outros estúdios como Gamera, né? Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo nos grupinhos de Tokusatsu ou até nos grupinhos de Legendette. Afinal, o engajamento gerado por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui.